Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos garante a vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Abra as vossas Bíblias, Antigo Testamento, livro de Isaías, profeta maior, Isaías, profeta messiânico, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Capítulo 6. Glória ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Versículo 3 a seguir. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou de neblina, ou da Shequiná do Senhor. Essa fumaça representa a glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhes pesados ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Amém. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, neste momento glorioso, meu Deus, eu venho lhe pedir a graça divina daquele que dá o dom da palavra, que é o teu sagrado, divino e perfeito Espírito Santo. Toma agora a direção da minha vida, Senhor. Toma agora a primazia, a primícia do meu ser, meu Deus. Usa-me, Senhor, como um vaso de honra em tuas mãos, meu Deus. Não só, Senhor, para levar a tua palavra
para pregar a Tua palavra, mas também para ser, ó Deus, um exemplo, Senhor, nos dias de hoje. Eu bem sei, meu Deus, como está entristecido o Teu coração, meu Deus, por ver que a casa de Israel, por ver que as Tuas congregações, as Tuas conhecidas como igrejas, Senhor, nos dias de hoje, quantos escândalos, quantos maus testemunhos, Senhor, ó meu Deus poderoso de vitória. Então usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, usa-me como um verdadeiro atalaia e profeta do Altíssimo, meu Deus, e que eu seja, meu Deus, o que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo tem fala a meu respeito, o profeta, meu Deus, que prega, que fala aquilo que é a vontade do Teu Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz, mais poderosa, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E podemos apreciar esse texto, outrora lido, de como Deus, em todos os tempos, desde que a sua criação lhe desobedecera no Éden, provando do fruto proibido, qual o Senhor lhe havia dito que não tocasse, que não comesse, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerá. Mas a mulher, por sua vez, não levando em conta a palavra de Deus, a palavra do Criador, a palavra do Eterno, a palavra do seu Senhor, do seu Deus, do seu Pai, do seu cuidador, haja vista que eles viviam e tinham o privilégio de estar pessoalmente na presença de Deus. Por que eles podiam estar na presença de Deus? Porque eles eram almas viventes. Eles eram feitos para viver e gozar uma vida eterna, mesmo sobre a face da terra, separados e acolhidos num lugar chamado Éden, que era um paraíso que Deus havia criado na terra, para que aquele casal pudesse desfrutar não só das melhores frutos, das melhores árvores, da melhor parte da criação de Deus, como também da melhor graça e preciosidade que eles poderiam ter, que era o privilégio de estarem diariamente na presença de Deus. Eles podiam ver os cabelos de Deus, eles podiam contemplar os olhos de Deus, eles podiam ver a cor da pele de Deus, eles tinham o privilégio de estarem todos os dias, no virar do dia, a presença de Deus, a graça de falar face a face, frente a frente com o Deus Criador dos céus e da terra. Mas a mulher se encontrou com a serpente e a serpente lhe enganou, dizendo que no dia em que a mulher comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus.
E a mulher deu mais ouvido à palavra do engano, à palavra da mentira, à palavra contrária à palavra que Deus havia dito. Deus disse: não coma. E a serpente disse: pode comer. Deus disse: se você comer, você vai morrer. E a serpente disse: se você comer, você não morrerá, mas será igual ao Deus Criador. Então a mulher, caindo em transgressão, comeu do fruto que Deus havia dito que ela não comesse. E por sua vez ela deu a Adão. E Adão comeu, e a morte, o pecado, o primeiro pecado de desobediência e transgressão à palavra de Deus sobre a face da terra aconteceu. Então a morte entrou, e os dias do homem e da mulher sobre a face da terra agora não eram mais eternos, porque eles deixaram de ser alma vivente e passaram a ter uma alma dentro do próprio corpo. Outrora, sua alma e o seu corpo eram uma coisa só, mas diante do pecado, então o corpo passou a ser o casulo da alma, passou a ser o lugar onde a alma habitar, por causa da transgressão e do seu limite de vida sobre a face desta terra. Podemos ver que até o livro de Gênesis, no seu capítulo 6 e versículo 1 a seguir, está escrito que o Criador se entristeceu grandemente de ter criado o homem sobre a face da terra. Deus se entristeceu de tal maneira que ele se arrependeu, porque está escrito no livro de Gênesis, no seu capítulo 6, a partir do versículo 1, que o pecado, que a violência, que a desobediência dos homens e mulheres que havia povoado a face da terra nos dias antigos, estava tamanha que ninguém respeitava mais ninguém, ninguém se entendia mais com ninguém, cada pessoa fazia o que bem lhe dava sobre os seus pensamentos, sobre a sua cabeça, haja vista que começou com Caim e Abel, porque Caim era obras más e Abel era obras boas. Deus disse a Caim: Caim, se você proceder de uma maneira certa, de uma maneira justa, de uma maneira correta, também aceitarei a sua face. Porque Abel, ele era justo, ele era santo, ele era sincero e procurava viver uma vida que agradava a Deus, que despertava o amor diante de Deus. E Caim, por sua vez, tinha as suas obras más. E quando eles foram apresentar o sacrifício a Deus, então Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, não porque Deus queria, mas porque o coração de Caim era mau, estava voltado para as coisas ruins. E quando nós percebemos isso, Abel então foi morto por causa da inveja, da maldade e da malignidade que por sua vez os seus pais, caindo em transgressão, passou a seus filhos. Então podemos ver em Caim e Abel o lado bom e o lado ruim, o lado positivo e o lado negativo, e a terra desde então até Gênesis 6 se povoou, e o pecado tomou uma proporção tão gigantesca que começou a feder,
o pecado, o erro, a iniquidade, a transgressão, a violência subia às narinas do Criador de uma forma fétida, com mau cheiro. Está escrito no livro de 2 aos Coríntios, que nós somos o bom cheiro de Cristo nos que se perdem, nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem é cheiro de morte para a morte, mas nos que se salvam é cheiro de vida para a vida. Então nós podemos ver que Deus chamou Noé pregoeiro da justiça. E por 120 anos, eu não estou falando de 120 dias, de 120 meses, de 120 horas, eu estou falando de 120 anos. Noé pregou que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos, se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse das suas ações, das suas violências, da sua prostituição, do seu desvanecer, dos seus desvários, das suas coisas pecaminosas e corruptas que eles estavam vivendo sobre a face da terra. Não se respeitavam, não se consideravam, não tinham mais afeição pelos outros, e essas coisas trouxe a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus chamou Noé, e por 120 anos aquele homem, pregoeiro da justiça, pregava ao povo que se arrependesse, porque Deus ia mandar o dilúvio e ia destruir sobre toda a face da terra. Mas as pessoas estavam desapercebidas, porque naquele tempo não havia chuva, naquele tempo não chovia. As chuvas que nós vemos nos dias atuais jamais aconteceram nos dias antigos. Somente um vaporzinho subia da terra e formava simplesmente um orvalho do céu para regar de forma de brisa, e não chovia como nós vemos nos dias de hoje. Então aquelas pessoas, em vez de ver Noé como boca de Deus, como servo de Deus, lhe pregando o arrependimento, porque o fim de todas as coisas estava chegando, aquelas pessoas passaram a zombar de Noé, aquelas pessoas passaram a zombar da palavra de Deus, aquelas pessoas passaram a fazer chacota, a fazer piadinha com Noé. Por quê? Simplesmente porque eles não viam o Deus que Noé servia e não ouvia a palavra de Deus que Noé ouvia. Então, mas Deus protegeu os animais, protegeu Noé e a sua família, e o dilúvio desceu sobre a face da terra. E nós bem conhecemos que todos os seres humanos que não deram ouvidos à voz do santo servo de Deus pregando o evangelho, pregando a boca que o Senhor mandou, do arrependimento dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, aquele povo pereceu. E somente Noé, ele foi salvo com a sua família. A arca representa nos dias de hoje a igreja, as congregações que Deus levantou em toda a face da terra, começando por Jerusalém, para que o seu nome fosse pregado e as casas de oração tivessem dentro delas o respeito, o temor e o zelo pela palavra do grande Deus. Haja vista, está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas, porque os céus dos céus não pode contê-lo, quanto mais um lugarzinho quadrado, por maior que seja, também não poderia conter o Deus Todo-Poderoso. Então o que o Senhor queria? Deus queria que o homem levantasse o seu templo para o adorar,
para o buscar, para renovar a sua vida diante da sua presença, para se arrepender dos seus pecados, para se arrepender dos seus maus caminhos e receber de Deus o poder e a força que Ele tem, aleluia, sobre ele para os homens na face da terra, que era a presença divina do seu Espírito Santo. Quando no livro de Atos capítulo 2, a promessa acontece, mesmo Deus já vindo revelando aos seus santos servos, os santos e sagrados profetas, que no nome do Senhor pregavam que o fim estava chegando, que o fim estava próximo e que Deus enviaria o renovo, que Deus enviaria a sua graça, que era Yeshua HaMashiach, o seu filho, para salvar, para buscar os que se havia perdido e salvar os quebrantados de coração, que de bom grado recebiam a sua palavra. De repente, amados irmãos, desse primeiro século, quando nosso Senhor Yeshua HaMashiach partiu para a direita de Deus, aos seus servos e servas dentro de Jerusalém, com os seus 12 apóstolos, inclusive Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, que foi o traidor. Então ali eles começaram a pregoar a palavra de Deus, e quando eles começaram a pregoar o arrependimento, que era chegado o reino dos céus, foi assim que Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo mandou que os apóstolos pregassem, porque eles não podiam se calar, eles não podiam deixar de falar daquilo que os seus olhos viram, daquilo que os seus ouvidos ouviram durante aproximadamente 3 anos e meio com o ministério de Cristo sobre a face da terra, lá dentro de Israel, nos termos de Jerusalém, criado e crescido em Nazaré. De repente, amados irmãos, a palavra de Deus cresce, a perseguição aperta, os romanos começaram a perseguir o povo de Deus de tal maneira que o povo de Deus já não podia mais pregar a palavra de Deus à luz do dia, nas praças, no templo que havia e que tinha sido erguido por 46 anos, e o Senhor disse, aleluia, ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E partindo eles a pregar o evangelho, o Senhor ia confirmando, aleluia, cooperando com eles, estando no meio deles, na presença deles, operando os sinais, milagres e maravilhas. Mas de repente, irmãos, o tempo passou e chegamos aos dias, aleluia, onde a igreja teve 7 tempos. Primeiro tempo da igreja foi o tempo de Éfeso, e a igreja que era poderosa, gloriosa, majestosa, não tinha pecado diante do Senhor, mas tinha perdido o seu primeiro amor. E dali então, irmãos, o tempo passou, as 6 igrejas, chegamos na igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja santa, a igreja lavada, a igreja remida, uma igreja que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra da sua paciência, não negou o seu nome. E o Senhor também tem guardado essa igreja até os dias de hoje, das fúrias e das malignidades do inferno e das suas investidas para destruí-la. E podemos perceber, irmãos, que nos dias atuais, o profeta Isaías, mesmo nós sabemos que no capítulo 5 ele está falando e se referindo ao povo de Israel, que tinha apostatado da fé, que já não queria mais servir ao Deus vivo, ao Deus dos céus. Bem sabemos que havia Israel que foi tirada da terra do Egito, das mãos de Faraó, onde eram oprimidos, onde viviam como escravos, onde viviam como pessoas negativas, onde não tinham valor, onde não tinham respeito, onde eles não comiam o que queriam, não viviam como queriam. E o tempo passou, e mais de 400 anos, aquele povo se esqueceu do Deus que deveria servir. Quando Deus os leva para a terra de Canaã e lhes dá de presente a terra que manava leite e mel, então Deus queria estabelecer um povo seu, zeloso, especial de boas obras.
guardando a doutrina do Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos, para que eles servissem de aio, para que eles servissem de espelho e de exemplo a todas as outras nações, porque eles eram um povo da promessa e escolhido por Deus e feito a promessa a Abraão, seu servo. Aleluia, glória a Deus. E no livro de Isaías, nós podemos perceber como o coração de Deus estava entristecido com o povo de Israel, porque o povo já estava vivendo um tempo de apostasia, já não estava mais agradando a Deus. Agora o templo, agora a vida com Deus era só os seus próprios interesses, era só o que eles queriam, o que eles pensavam, o que eles achavam, porque está escrito no capítulo 5, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome santo do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Deus agora nos dias de Isaías, falando com o povo de Israel, nos traz essa palavra aos dias de hoje. O que é que Deus está querendo dizer a princípio desta palavra a partir do versículo 5? Ele está dizendo agora que os homens tomaram e arrendaram a via do Senhor como se fossem deles. Homens e mulheres que estão na direção da obra de Deus, que estão nas diretorias das igrejas de Deus sobre a face da terra, que estão comandando as igrejas de Deus. Agora eles não querem mais pregar o que agrada a Deus, eles agora querem pregar o que agrada os homens. Eles agora trocaram os púlpitos por palcos, trocar a palavra de Deus do arrependimento pela palavra de Deus do conhecimento e da infrutificação daquilo que a palavra de Deus gostaria de produzir dentro dos corações e dos pensamentos daqueles que ouvem a sua palavra. E o fruto que Deus traz para as pessoas que ouvem a sua palavra é o fruto do arrependimento, porque é o Espírito Santo de Deus, que quando a palavra de Deus está sendo pregada com verdade, com sinceridade, com honestidade, ele começa a compungir os corações daqueles e daquelas que estão ouvindo a sua palavra. Então o Espírito Santo começa a trazer, aleluia, o constrangimento do amor de Deus para confrontar as pessoas com a sua vida errada, com as suas más ações. Então o Senhor traz através do poder do seu divino Espírito Santo o arrependimento. Quando o arrependimento chega nos corações daqueles que ouvem a palavra da verdade, a palavra da sinceridade, a palavra da santidade, então essas pessoas se rendem à vontade de Deus pelo poder e loucura da sua pregação. Mas os arrendadores da vinha nos dias atuais não querem mais ouvir a palavra de Deus, não servem mais a direção de Deus. Para que arrependimento? Para que constranger as pessoas? Para que pregar a verdade para as pessoas? Vamos agradar as pessoas, porque os verdadeiros profetas pregam a verdade para agradar a Deus. Os falsos profetas, as falsas pregadoras, as falsas pastoras, os falsos pastores pregam para agradar as pessoas, mas a palavra de Deus não é de individual interpretação, ela tem que ser pregada com verdade, ela
ela tem que ser pregada com santidade, ela tem que ser pregada com honestidade. Eu não posso agradar meu irmão, meu amigo, e desagradar a Deus pelo poder e pela força e pelo peso da sua palavra. Está escrito no livro de Atos que quando aquelas pessoas, compungindo seus corações, perguntaram a Pedro: Pedro, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Deus poderoso, pela presença do Espírito Santo, porque Deus não compactua com pecado, Deus não quer saber de pecado. Deus até quer o pecador, mas Deus quer o pecador para lhe limpar, para lhe lavar, para lhe purificar, para colocar o seu poder dentro dele, que é a sua palavra. E depois que Deus dá um banho de palavra e de unção e da água da vida dentro do pecador, então Deus o enche do Espírito Santo, e aquele pecador agora é transformado, e ele não é mais o que era antes. Então ele fala, ele anda, ele se veste como um servo de Deus, como um filho de Deus, e ele é a luz do mundo, porque o próprio Yeshua HaMashiach disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo não anda como o mundo anda, a luz do mundo não veste como o mundo veste, a luz do mundo não fala como o mundo fala, a luz do mundo não se veste nem pratica o que o mundo pratica. Quem é luz do mundo, quem quer morar com Deus, quem quer ir para o céu, se arrepende e se lava no poderoso sangue precioso do Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque está escrito no livro de Apocalipse: e eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro para o grande dia da vida eterna. Oh, glória a Deus! Oh, louvado seja Deus! Nós podemos perceber, amados irmãos, e Deus começa a dar ao seu servo Isaías a profecia a respeito da sua vinha. No versículo 7 ele diz, do capítulo 5 de Isaías: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis que aqui opressão, justiça, e eis aqui clamou. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Aí o Senhor vem e diz: é com você, Israel, que eu estou falando. Eu não estou falando com o Egito, Israel. Eu não estou falando com Babilônia, Israel. Eu não estou falando, aleluia, com os sidônios, Israel. Eu não estou falando com a Grécia, Israel. Eu estou falando é contigo, Israel. E quem é Israel nos dias de hoje? Nós podemos ver que Israel é a igreja que Deus plantou nos dias atuais, onde homens profanos, com as suas respectivas esposas profanas, verdadeiras Jezabéis, em cima dos púlpitos do Senhor, pregando heresia, pregando mentira, querendo agradar as pessoas, trocar os púlpitos do Senhor, os altares do Senhor por palcos, querem fazer show em cima dos altares, estão pintando as igrejas de preto, estão querendo fazer dos altares do Senhor baladinha de rock, baladinha dos mundos atuais. Não querem mais se render à verdade. Sabe por quê? Porque querem ser famosos, porque querem ser artistas. Eu quero dizer uma coisa, seus filhos do diabo: o Senhor te repreenda, Satanás, porque a igreja é lugar de arrependimento, igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de buscar a presença de Deus. Você está dentro da igreja, difamando a igreja, apostatou da fé, é problema seu, mas a igreja ainda é de Deus, a Assembleia de Deus é de Deus, a igreja pentecostal Deus e Amor é de Deus, a igreja Congregação Cristã do Brasil é de Deus, mas quem não é de Deus são vocês, seus mercenários, seus filhos do diabo, que estão usando da igreja para querer roubar as pessoas, para querer ficar rico, para fazer fama, com conversinha fiada. Ninguém vai para a igreja ouvir conversa fiada de homem nem de mulher, não. Nós vamos para a igreja é para ouvir a palavra de Deus, a palavra que dá
vida, a palavra que perdoa, a palavra que abençoa, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que edifica, a palavra que vivifica, a palavra que muda o homem pecador em um homem santo, lavado, remido e transformado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus. E aí eles vão se juntando, casa a casa, pecado a pecado. Ele está por fora, ele não entende. Estamos nos dias atuais, a coisa modernizou, não é bem assim não é como ele quer também não pode ser tão assim não. Sabe por quê? Porque tem gente até querendo mudar a palavra de Deus para poder concordar com a pecaminosidade desta vida. Irmão, nós temos que respeitar as pessoas. Cada um escolhe o que quer, vive do jeito que quer, anda no lugar que quer, vive do jeito que quiser. Mas dentro de Israel, dentro das igrejas, tem que ser como Deus quer, tem que ser como a palavra de Deus quer, como a palavra de Deus ensina, como a palavra de Deus orienta, como a palavra de Deus ordena, como a palavra de Deus quer. Sabe por quê? Porque passará o céu, passará a terra, passará a moda, passará o homem, passará a mulher, passará todas as coisas atraentes dessa vida, mas a palavra de Deus, as verdades de Deus, o poder de Deus permanece para tudo sempre. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí vai se juntando um grupinho. É o que o Senhor está dizendo aqui. Vai juntando casa a casa. Só pensam no dinheiro. São pastores mercenários. Não estão preocupados com as almas. Não estão preocupados com as pessoas. Não querem levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da fé. Agora todo mundo quer aparecer. Agora todo mundo quer se amostrar. Todo mundo quer mostrar conhecimento. Todo mundo quer mostrar teologia. Todo mundo quer mostrar exegese errada da palavra de Deus. Todo mundo quer mostrar, aleluia, antropologia. Todo mundo quer mostrar, aleluia, arqueologia, pregando heresia, pregando mentira, pregando engano, não mostrando para as pessoas que o evangelho é simples. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade é Cristo, porque está escrito em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Está escrito no livro de Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Está escrito em João 8, e aleluia, verso 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, não andará na moda, não andará na vaidade, não andará no pecado, não andará nas festas mundanas, não andará de qualquer maneira, não andará nos vícios, não andará nas coisas erradas dessa vida, não se misturará com aqueles que não andam, que não agradam e que não vivem para Deus. Por quê, irmãos? Porque essas coisas contaminam o homem e sujam as vestiduras do homem, e por sua vez a alma do homem acaba se corrompendo, e quando a alma acaba se corrompendo, então ela fica lameada e suja com o pecado, e somente o sangue de Cristo tem poder para lavar, para limpar, para purificar o ser humano dos seus pecados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 8: ai dos que se ajuntam casa a casa. Eles se ajuntam, irmão, vão querendo fazer agora, aleluia, vão pegando a igreja ali, a igreja aqui, vai moldando a sua vontade. Não é mais a vontade de Deus. Casa a casa, igreja a igreja, casa a casa de cada pessoa que diz que é crente. Ela diz que é crente, ela diz que é crente, anda de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, se espelha nas coisas do mundo. Antigamente a igreja era o exemplo para as pessoas do mundo. Quando nós passamos, aleluia, quantas pessoas
pessoas olham e dizem: poxa, Adriano, no dia que eu for crente, eu vou ser um crente igual a você, porque você anda na verdade, você fala a verdade, você é educado com todo mundo, mas você não anda na mentira, não anda no pecado. Eu não vejo você nas coisas erradas dessa vida. É assim, irmãos, que nós temos que ser um exemplo para as pessoas que estão nas trevas, porque se elas estão nas trevas, elas estão enganadas, e nós que somos a luz do mundo, temos que levar o exemplo, temos que dar o exemplo, temos que ser o exemplo e sermos cheios do Espírito Santo, orando dia e noite, para que Deus faça a obra na vida daqueles e daquelas que precisam de se converter, antes que o Senhor soe a sua trombeta, porque está escrito: eis dada a palavra de ordem, eis a voz do arcanjo, e a trombeta soará, e aquele grande rei poderoso, ele aparecerá nos céus com poder e grande glória, e deu ordem aos seus anjos para os 4 cantos da face da terra, a juntar o seu trigo, a juntar os seus santos, a juntar os seus escolhidos, a juntar aqueles que são justos e justificados por Deus, lavado e remido dos seus maus caminhos, dos seus pecados, porque está escrito que o mundo e a sua concupiscência passa, mas a palavra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, que é o poder vivo da sua palavra, vive eternamente, não passará. E nós temos que olhar para a palavra, porque a palavra de Deus é a luz do mundo. É por isso que está escrito no livro de Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, e luz, e luz para o meu caminho. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Aí vem no versículo, irmãos, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aí diz aqui no versículo 11, para adiantar, aí diz assim, ó: eita, aí dos que se levantam. É uma palavra de dor, irmãos. Deus aqui não está brincando, não. Deus aqui não está falando de gracinha com Israel, não. Estão transformando a graça em palhaçada. Estão transformando a graça em palhaçada, não, porque a graça, nada de lei. Ei, olha o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo: ai, é coisa de dor, ai, é coisa de gemido, ai. É assim, Israel, você vai gemer, você vai sofrer. Sabe por quê? Porque o Senhor tem sido compassivo, o Senhor tem sido longânimo, o Senhor tem sido paciente, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido fervoroso, mas Israel não tem dado ouvido à palavra do Senhor. As igrejas, os pastores, os ladrões de púlpitos, os ladrões de palavra de Deus, aleluia, estão pregando coisas que agradam os ouvidos, mas não estão pregando o que as pessoas realmente necessitam e precisam ouvir. São nuvens vazias, são nuvens sem águas, são fontes sem águas, são noda em nossas festas, são manchas, são pecados, são pecadores, são cegos, miseráveis, desgraçados e nu como está em Laodiceia, mas pensam que podem libertar. Ei, vocês nem são libertos. Como é que vocês vão libertar? Vocês nem se libertaram. Que poder vocês pensam que tem para libertar os que precisam ser libertos? Mas assim está escrito: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho se esquente. Sabe o que é que o Senhor quer dizer aqui nos dias atuais? É claro que ele está falando de vinho, de pessoas que se embriagam com vinho, mas esse vinho aqui não é o vinho, aleluia, do Senhor, nem o vinho que Cristo no capítulo 2 do Evangelho de João transformou a água em vinho, não. Esse vinho aqui é o vinho do mundo, é o vinho do inferno, é o vinho do pecado, como está escrito lá no livro de Apocalipse, no seu capítulo 18. É aquele cálice, o cálice da sua devassidão, o cálice da prostituição, o cálice da palavra de engano, o cálice da grande Babilônia, é o cálice, o vinho do inferno. Esse vinho aqui tem embriagado as pessoas desde que elas acordam até o finalzinho da tarde. É assim, porque as pessoas já levantam pensando no que fazer, nem como errar, nem como pecar, nem como transgredir. Não estão preocupados com a palavra de Deus, porque está escrito no livro do Senhor, no Salmo 1, está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, mas aqui as pessoas estão preocupadas em se embriagar na internet, se embriagar com as músicas mundanas, profanas, cantadas nos lábios das cantoras prostituídas, dizendo que é cantora gospel, se embriagar com palavras de homens e mulheres que não tem palavra para ninguém, porque nem são libertos, nem tem poder do Espírito Santo para libertar ninguém. O Senhor está dizendo aqui que vocês estão se embriagando até a tarde, ai meu Deus, e continuam até a noite, e continua se embriagando com vinho da contenda, com vinho da prostituição, com vinho dos vícios, com vinho da bebedeira, com vinho da depravação, com vinho da apostatada fé, com vinho da rebeldia, com vinho da desobediência, honrando a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe dele. Neste momento, o meu Deus está me usando como boca profética, não só para a minha congregação pentecostal Deus e Amor, mas para a Assembleia de Deus, para a Igreja Batista, para a Igreja Quadrangular, para todas as igrejas sobre a face da terra. Está na hora de se arrepender, está na hora de se converter, Israel, porque está escrito: eis que o machado está posto à raiz das árvores, e aquele que não se converter será cortado e lançado no fogo, onde o fogo arde, o bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Você que ouviu essa mensagem de Deus agora, você que reconhece que os seus caminhos estão tortuosos diante do Deus Todo-Poderoso e quer se reconciliar com Deus neste momento, você que quer fazer uma aliança com Deus nesta hora, você que diz que sua vida realmente não é aqui, é o céu, você quer viver eternamente com o Senhor e não perecer no grande dia do juízo final, então entregue sua vida para o Criador nesta hora, através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Diga comigo: meu Deus, meu Salvador, eu reconheço que até aqui eu tenho sido um vaso de desonra, um vaso de escândalo, um vaso de erros na tua casa, na tua presença. Meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Apaga agora, Senhor, todos os meus erros de diante, Senhor, da tua face. Diga: meu Deus, eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo em tuas mãos. Acende agora o meu nome, Senhor, aí no céu, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Oh, meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração. Amém e graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. Ainda não crê.
saber o que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Cristo é a única esperança em quem pode ter alegria para sempre em teu viver. No mundo findam-se os dias, falsos profetas estão a aparecer para tirar o homem do caminho de Deus, e são muitos que estão a desfalecer. Até surgirá o anticristo, dizendo que é o Salvador. Quando isto tudo acontecer, o Filho de Deus nas nuvens vai aparecer. O que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Cristo é a única esperança em quem pode ter alegria para sempre em teu viver. Alegria para sempre em teu viver. Alegria para sempre em teu viver.